Hoje a gente vai estar falando sobre gestação, parto, puerpério e assistência ao RN. A gente vai estar falando, né, com relação à gestação, as mudanças fisiológicas que o corpo sofre durante aí a gestação. Então aqui a gente tem o ciclo gravídico e puerperal, né? Que é aqui a gestação, o parto, após ali o parto, né? Que o bebê ali nasceu. Nós já vamos chamar essa mulher de puérpera, porque nós chamamos esse período de pós-parto de puerpério, tá aqui, ó. Puerpério, e a mulher se torna a puérpera. E aí, o episódio do ciclo de vida das mulheres, vivenciado de modo fisiológico pela maioria delas. Estimativa de 40% das gestantes vivenciam alguma forma de morbidade. O que quer dizer? A mulher, ela enfrenta aí alguma coisa, alguma situação que assim, ofereça ali um dano à saúde dela, tá? 15% das gestantes tendem a apresentar alguma intercorrência de maior gravidade, culminando em necessidade da conclusão de gestação por cesariana. E aí, a gestação. O que eu quero que vocês entendam hoje é que ali no período que a gente tem ali o óvulo, né, fecundado, como a gente viu lá na aula de desenvolvimento embrionário, né, fetal, a gente vê que a partir do momento que ele é fecundado, vai ocorrer ali, né, as divisões, né, por meio da meiose, o blastocisto, né, ele vai percorrer ali a tuba uterina até chegar na parede uterina para poder se fixar mesmo, né, a parede uterina. E quando ele faz isso, quando a gente tem ali o blastocisto, ele se fixa na parede uterina, a gente já começa ali a produção do beta-HCG, né? Ali daquele hormônio gonotrofina humana, se eu não me engano. E aí, com isso, quando a gente tem aí o pico desse hormônio, que é ali por volta da 8ª, 9ª semana de gestação, logo a gente vai ter a mulher com náusea, uma mulher com êmese, né, que é o vômito. Muitas vezes, né, como a gente já viu, essa êmese, ela pode ser gravídica, né, que é o que a gente chama de hipermerese gravídica, quando a mulher, ela não consegue, né, manter ali nem líquido, nem alimento, quando ela come, e aí a gente precisa, né, entrar com reidratação. Então, isso acontece por quê? Porque nós temos aí o aumento da produção do hormônio beta-HCG. E aí, é isso que eu estou querendo que vocês entendam, que quando a gente está nesse período de gestação, a gente vai ter modificações que são consideradas fisiológicas. A mulher não está doente, vai mudar tudo nela, né? A questão dos hormônios, a questão da anatomia, a questão psicológica, tudo nessa mulher vai ser diferente a partir do momento que nós aí, né, temos a gestação. Então, a gente vai estar falando sobre cada ponto dessas mudanças e trabalhar, né, com essas mulheres que isso não é uma doença, que a gestação ela tem esses processos fisiológicos, né, e a gente pode estar buscando meios para que a mulher tenha assim, qualidade de vida durante a sua gestação. Então, diversos fatores são envolvidos para a manutenção da gestação, adaptações do organismo materno, alta velocidade do crescimento fetal, maior vulnerabilidade da mãe e do filho, né? Porque a gente sabe que quando a gente fica gestante, a maioria de nós tem medo, né, de cair, tem medo de tropeçar, não faz ingestão de bebida, não fuma, enfim. Quando descobre ali a gestação, a gente já fica como se fosse vira uma zona de risco, né? Começa o nada pode. Cadê? Várias coisas a gente começa a se restringir justamente por saber, né, que o nosso filho, o nosso bebezinho que está ali na barriga, ele pode sofrer com isso. E aí aqui a gestação, né, ela dura em volta de 280 dias, 40 semanas, a partir da última menstruação, a DUM,
que foi o que nós somamos, né, naquele dia, fizemos o cálculo. E o período embrionário é desde a fecundação até a 8ª semana, fazendo aqui uma recapitulação. E o período fetal se dá da 8ª semana até o nascimento. A gente vem falando muito aí, né, em termos de nascimento prematuro, nascimento a termo e pós-termo. E aí eu trouxe aqui para vocês essas definições. Se nós temos aí um bebê que ele nasce entre 36 semanas e 6 dias, ele é considerado, né, um parto prematuro. E aí, quando nós temos aí o nascimento a termo, né, que é considerado o período normal do parto, a gente vai ter um nascimento que ocorreu aí de 37 a 41 semanas e 6 dias. Então, passou para 42 semanas, aí nós já vamos ter um nascimento pós-termo. Então, até 37 a 41 semanas e 6 dias é considerado o período normal para o parto. Foi antes ou depois, aí nós já vamos ter aí situações de risco, né, para esse bebê. E aí, como eu falei para vocês, né, o corpo ele sofre muitas adaptações e modificações hormonais, imunológicas, anatômico-fisiológicas, metabólicas, nutricionais. E o objetivo é criar um ambiente favorável para o desenvolvimento do concepto, né, do bebezinho. Então aqui a gente tem uma imagem, né, mostrando aqui no iniciozinho, né, de uma gestação e todo o percurso que se dá até aí o nascimento, né? E aqui, como eu falei para vocês, que eu venho batendo muito nessa tecla, né, aí sobre os hormônios. A gente tem a alta da produção dos hormônios, mais de 30 hormônios estão aí trabalhando a mais, né, tendo uma alta produção. E aí esses hormônios que estão em alta, eles têm por objetivo a manutenção do corpo lúteo até o 4º mês de gestação, que é aí a secreção de progesterona. E a gente vai ter a produção de hormônios placentários, o HCG, HGH, relaxina, inibinas e etc. E aí aqui vai estar mantendo aí tanto ali a placenta, né, a questão na verdade, o primeiro é o trofoblasto, que faz essa questão aí da secreção da progesterona, e aí a partir de certo momento ele passa essa demanda para a placenta. Então é isso aqui que os hormônios vão estar trabalhando e por isso eles vão estar em alta, e a mulher vai ter ali alguns sintomas, né, ali alguns efeitos, entre aspas, adversos dessa alta produção dos hormônios. Um exemplo, né, é a êmese, né, que é o vômito, a pirose, que é a azia, são os mais comuns, né? O sono também, né, tem mulher que tem ali muito sono no início da gestação. E aí também as adaptações imunológicas. O sistema imunológico protege células, tecidos e órgãos percebidos como próprios e ataca e destrói material antigênico estranho ou reconhecido como não próprio. Então aqui, quando a gente tem ali, né, a fecundação, metade daquele embrião, daquele feto, vem do pai e a outra metade vem da mãe. Então o corpo que não reconhece aquilo ali, né, que vem o material do pai, começa a contra-atacar como forma de proteger ali a mãe. E a gente vai ter aí a queda das células NK, que são as matadoras naturais, e os linfócitos T, que são as células de memória. Então, a mulher na gestação, ela fica mais vulnerável às infecções, né? Nós temos aí como uma alta muito grande aí da infecção urinária, né? H1N1 também, e como a gente já falou em outras aulas, né? A infecção urinária na gestação, ela é considerada grave, né? Principalmente quando tem recidiva. Então, a mulher, ela fica, né? Ali a gestante, ela fica mais suscetível a infecções, a doenças, né? Porque aí a sua imunidade, ela está como é que se diz? Assim, comprometida, né? A gente está tendo aí a queda dessas células, desses linfócitos, né? Que ajudaria aí na imunidade dessa mulher.
Aí aqui, né, a gente tem também o volume uterino, né, que antes era ali, tinha uma medida, né, se não me engano é de 2,5 a 4 centímetros, e agora a gente vai tendo aí o aumento, né, desse volume uterino, né, a expansão desse útero, ó. Aí aqui nas anatômicas, as mais comuns é a postural, como vocês estão vendo aqui na primeira imagem. Essa daqui seria a postura, né, correta. E aqui, nessa segunda imagem, a gente tem aqui uma gestante. Então, acontece aí, né, uma mudança de eixo, que aí vai ocorrer o que? O desconforto na lombar, o andar como uma pata, que se chama marcha anseriana. Aí a mulher já anda com a perninha, né, aberta ali devido àquele barrigão. E pode ocorrer aqui também a hiperlordose, que é a lombar curvada para dentro. Tá aqui, ó. A lombar curvada para dentro, né, devido aqui o peso da barriga. E a hipercifose, que é a corcunda, né? Tem mulher que fica corcunda, assim, com a cabeça assim para baixo, né, como tá aqui nessa imagem. E aí a gente tem aqui também na pelve, no cóccix, né, que é ali a nossa última terminação da coluna. Acontece o relaxamento das articulações, como vocês estão vendo, ó. Essas aqui são as mudanças anatômicas, né? Então, isso aqui, tudo que eu tô falando é fisiológico, não é, né, uma doença, não é uma patologia. É tudo mudado, alterado, como a gente falou, para que se crie um ambiente favorável para o bebê. Aí aqui, ó, essa imagem aqui é bem legal, porque ela mostra todos os órgãos, né? E aqui o bebezinho. Então, o bebê, ele vai estar aqui comprimindo, né? Vários órgãos para que ele possa caber aqui no útero, né? Aí a gente vai estar falando aqui sobre alguns desses órgãos, né? Como eu falei para vocês, a gente vai ter aí essa compressão, né? A compressão nessa parte que a gente não está falando de diafragma, mas temos a compressão do diafragma. E aí esse volume aumenta, né? Então a mulher ela vai ter uma respiração mais ofegante devido a essa compressão. Aqui na bexiga e trato urinários, né? O nosso útero fica, né, bem acima, né? E a bexiga, na verdade, a bexiga fica bem acima ali da nossa parte do útero, né? Então imagina o bebê, que é esse peso todinho, por cima da nossa bexiga, né? Então, aí por isso que acontece aí a gente fica com aquela frequência urinária aumentada, né? Gente, espera só um pouquinho que a minha filha tá acordou. Deixa eu voltar aqui. Sim, como eu falava, então por isso que ocorre aí, né, essa frequência urinária aumentada, né? Por conta desse peso ali sobre a bexiga. No intestino também, né, a gente tem ali as flautulências, né? Também ali a constipação, né? A mulher às vezes ela fica constipada, não consegue fazer cocô, fica ali com muitos gases, né? Que é a flautulência. O coração, a gente tem o volume sistólico, o volume sanguíneo e a frequência cardíaca aumentada. No pulmão, né? As respirações são mais profundas, como eu falei para vocês, né? O diafragma também entra, né, nesse conjunto, onde a gente tem aí o aumento, né, do trabalho aí desse diafragma, né, porque ele está ali comprimido, né. E aí nas circulatórias, né, como eu já falei, a gente tem o volume sistólico, sanguíneo e cardíaco aumentado. E aqui a gente tem uma queda na resistência vascular periférica. É por isso que ocasiona aqui, né, os edemas, porque essa circulação, entre aspas, fica, né, mais comprometida. Aí tá. Aqui nas metabólicas nutricionais, até a 24 a 26 semanas é o maior estoque de gordura no tecido adiposo para suprir a pequena demanda fetal. E a partir da 26ª semana é o aumento da resistência à insulina. No momento eu não vou lembrar, mas um desses hormônios que são aumentados, ele ajuda exatamente nesse ponto aí do aumento
da resistência à insulina. É como se o corpo, né, vamos dizer que a mulher passou ali tantas horas sem comer. E aí o corpo, ele libera esse hormônio que vai dar como se fosse um sinal para que mantenha o bebezinho alimentado. O sistema digestório. A gente vai ter aí na boca a diminuição do pH, hipertrofia da gengiva, que é aí a causa de 50% da gengivite, né? Não sei se vocês já tiveram durante a gestação, mas só de você colocar a escova, nem precisa escovar muito não. Colocou a escova, já começa ali a sangrar a gengiva, porque fica muito, né, com muita sensibilidade. Aqui no esôfago, o relaxamento da musculatura lisa e o esfíncter esofágico inferior, que é o caso aí de 30 a 50% dos refluxos, né? E a gente falou na outra aula que nesse caso aí do refluxo, né, a gente faz o quê? Pede para que a mulher ela fracione a dieta dela em 6, né, para que ela coma pouquinho, né, ali evitar as frituras, né, evitar o café, ali, alimentos que vão reforçar, né, que esse refluxo ocorra. No estômago a gente vai ter a baixa dos radicais ácidos e o aumento dos radicais básicos e muco protetor. A vesícula biliar é o tempo de esvaziamento do cálculo biliar. Então, o que ocorre? Muitas vezes a mulher já tinha ali uma pedra, né, na vesícula, no rim. Ai, gente, não tá dando, ó. Que a minha filha tá com meu irmão, mas ele não conseguiu aí parar ela. Deixa eu ir cá. Deixa eu ver se tá tudo certo. Ainda estão aqui. Então, como eu falava, então às vezes a mulher ela já estava ali, né, com o que a gente chama de cálculos biliares, né, que é o mesmo que a gente fala de pedra no rim, pedra na vesícula. Às vezes ela já tinha ali alguma outra doença, e aí com a gestação, não é que ela desenvolveu essa doença na gestação, é que já estava ali, e a gestação ela só deu devido a essas compressões, né, como eu falei para vocês, dos órgãos, para poder adaptar o bebê. Aí surge aí o aparecimento, né, dessas doenças que estavam, entre aspas, incubadas. No intestino, como a gente falou, né, o relaxamento aí da musculatura lisa. Às vezes a mulher vai ter constipação, né, dificuldade de fazer cocô. E aí pedir para que ela caminhe, né, faça ali um exercício físico para ajudar nesse processo. E a alimentação também conta muito, né. Aí aqui, né, são as mudanças fisiológicas mais comuns aí durante os trimestres. No primeiro trimestre a gente vai ter a menorreia, que é a ausência da menstruação. Geralmente, né, a maioria das mulheres descobrem a gravidez quando a menstruação atrasa, né? Então é um sintoma aí clássico. Sono e letargia, né, devido à progesterona. Como eu falei para vocês, né, todos esses hormônios vão estar em alta. Então, por isso que a mulher sente ali, né, aquela sonolência no primeiro trimestre. Estrias, né, seios, barriga, coxas, porque tem ali o super estiramento da pele. Então, nós temos aí também alterações dermatológicas, né? A gente também vai ter aí os melasmas, né? Vai ter também a linha nigra, alterações que ocorrem aí na nossa pele. Continuando sobre o primeiro trimestre, a gente vai ter náusea e vômito, o aumento aí da frequência urinária, obstipação, a linha nigra, né, que é o aumento da melanina. No segundo trimestre, cãibras, já é perceptível, né, os movimentos fetais, mudança no centro de gravidade, o afastamento dos pés. Lembra que a gente falou, né, sobre lá aquela marcha, né, que chama de como se fosse pé de pato, né? Exatamente porque a barriga começa, né, a crescer e ocorre aí esse afastamento dos pés. Sangramento nas gengivas, o cloasma gravídico, né, que é aquelas manchas, que é como se fosse uma máscara que fica ali na região zigomática, no rosto. Geralmente as pessoas dizem, né, que quando tem essas manchas é menino, né? Mas não sei.
No terceiro trimestre, a gente tem o ganho de peso considerável, né? Às vezes a mulher passou aí o primeiro trimestre, não engordou, passou o segundo, tranquila. Aí quando chega no terceiro, aí o peso parece que soma todos, né? Aí vem, aumenta aí a dificuldade respiratória, né? A barriga tá maior, tá mais difícil de se locomover. Então a gente vai ter aí uma dificuldade maior. Azia, pirose, queimação, cialorreia, que é o excesso de saliva. Não sei também se vocês tiveram na gestação, mas é horrível, né? A gente fica com aquela famosa cuspideira mesmo, que é todo o tempo ali a boca produzindo, né, saliva. Dor nas costas, dor lombar, que também é muito comum, né, principalmente aí nesse final da gestação. Edema nas pernas, mudança no caminhar. Tem as contrações uterinas, né? Tem aquelas contrações de treino, produção da secreção láctea, né? Que é aí já partindo para a produção do leite. E aí é todas essas alterações, e como eu falei para vocês, o que eu quero incentivar vocês a entenderem e a passarem, né, para as próximas pacientes que a gente encontrar, que todo esse processo, ele é fisiológico, né? Ele é normal que ocorra, porque nós estamos tendo aí alterações de vários níveis, né, no corpo dessa mulher. Então a gente vai sempre buscar meios, né, de melhorar, mas meios, né, de que não precise, né, de intervenções ali medicamentosas, né? Meios assim mais saudáveis, como alimentação, o exercício físico. Vai ser resumidamente isso. Aí aqui, assistência de enfermagem no parto. A humanização do parto e do nascimento pode ser entendida como um conjunto de condutas e procedimentos que visam a promoção do parto e nascimento saudáveis e a prevenção da mortalidade materna, fetal e perinatal, com a utilização de tecnologia apropriada. Como eu falei, a gente falou na rede cegonha, né? Se a gente tem ali um parto, que a mulher está em emergência, está em casa, a gente precisa ter ali, né, o SAMU não, é a ambulância cegonha, se eu não me engano, né? Que é uma ambulância que ela é toda equipada para um parto aí, né, que necessite de mais suporte tecnológico. Então, se essa mulher teve o bebezinho dela na maternidade, o bebê prematuro, precisa de um leito de UTI, essa mulher também precisa, e ela precisa ser assistida de acordo com a necessidade dela e do seu bebê. Seja o suporte, né, que ela precise. E aí tem se falado muito, né, sobre essa questão da humanização, como eu falei para vocês. Porque ocorre muito a violência obstétrica, né? A gente viu que até alguns, acho que algum de nós relatou, né, que a mulher fala, né, que porque que na hora de fazer não estava aí gritando, enfim, não tem esse respeito. E é isso que a gente está buscando nessa questão da humanização, na questão de incentivar o parto normal. A gente está buscando trazer para essa mulher que é um processo fisiológico, que é um processo que deve ser respeitado, que deve ser feito de uma forma que a mulher tenha autonomia sobre o seu parto, sobre o seu corpo. E aqui o diagnóstico do trabalho de parto se faz, em geral, pela presença das seguintes condições: a presença de contrações uterinas a intervalos regulares que vão progressivamente aumentando com o passar do tempo, em termos de frequência e intensidade, e que não diminuem com o repouso da gestante. Então, às vezes a gente tem ali as contrações falsas, né, que são as contrações de treino. E aí é totalmente diferente dessas contrações aqui, né, que já está entrando em trabalho de parto, porque a gente tem uma frequência diferenciada. E mesmo que essa mulher esteja em repouso, ela não vai diminuir. A tendência é que aumente a frequência e a intensidade. O padrão contrátil inicial é geralmente de uma contração a cada 3 a 5 minutos e que dura entre 20 e 60 segundos. Aí, nesse período onde nós estamos tendo as contrações, vai acontecendo o apagamento, né? Não sei se vocês já ouviram esse termo, que fala assim, o colo dela já está apagado. E aí a pessoa acha que, está apagado, já vai ter um menino. Não, gente.
ainda leva aí um período longo, né? Às vezes leva um período longo. E tem mulheres que ocorre esse apagamento, mas ela não dilata, não tem dilatação. Eu tinha aqui um balão, que era para mostrar para vocês, de uma forma mais didática, como é que ocorre esse apagamento. Só que eu não encontrei o balão. E aí, eu vou tentar mostrar aqui com a luva que eu tenho. Cadê? Não, eu vou mostrar... Acho que eu vou mostrar o vídeo para vocês. De como é que ocorre esse apagamento. Deixa eu ver aqui rapidinho. Porque com a luva eu acho que não vai dar certo. Porque é a própria bolinha, né, que fecha ali a entrada do balão. Hoje a internet está horrível. Depois eu vou mandar para vocês, que a internet não está colaborando. Mas eu vou tentar explicar aqui com essa imagem. Aqui na primeira imagem, a gente tem aqui o colo do útero fechado. Tá tudo fechadinho. Vocês estão vendo aqui a altura, ó. Aí quando acontece esse apagamento, que a gente chama, é quando ele começa a se abrir, ó. Ele começa a abrir, aí vai abrindo mais um pouquinho, até a gente ter aí o parto. Então, como é que ocorre aí esse apagamento? Conforme vai tendo a contração, esse colo vai se abrindo. Tá ali com 4 centímetros, tá abrindo. 5 centímetros, tá abrindo. Quando a gente chega, né, em 10 centímetros, a gente tem a abertura total. E aí é por onde o bebê ele vai sair. Então a gente faz aqui, reavalia a gestante de 1 a 2 horas após o primeiro exame, que pode ser necessário para confirmar o diagnóstico. E aí o que eu queria falar para vocês? Cadê? Tá aqui. Essa questão do toque, a gente evita ao máximo, tá? A gente não fica ali fazendo toque, como é que se diz? Sem necessidade. Por quê? Porque a gente tem aí, tenta minimizar os riscos de infecção ovular e puerperal. Então, a gente pode, né, tá colocando em risco aí essa mulher e o bebê por conta desses toques, né, sem a necessidade. E aí, um dos sinais que não são sinais precisos, né, que o parto ele tá chegando, é o tampão mucoso. Não sei se vocês já viram, mas ele é transparente, às vezes ele vem com um pouquinho, né, de sangue, mas nada assim, né, uma hemorragia ou muito sangue, não. Ele é mais transparente, é um muco mesmo, assim, grosso, consistente. E aí ele geralmente pode estar saindo aí de 37 a 42 semanas, né? Então, olha aí, já passaria mais de um mês, né, que esse muco pode ter saído e a mulher não teve o parto. E muitas vezes a mulher não tem o conhecimento, né, e aí sai esse muco, a mulher já se desespera e acha que tá parindo, né, mas não. Esse é um dos sinais menos precisos, né, para dizer que o parto está na hora do trabalho de parto. Só que pode ocorrer, são raras, né, as situações, mas pode ocorrer desse tampão só sair mesmo na hora do parto. Porém, na maior parte, ele sai aí entre 37 a 42 semanas. O outro sinal que também é menos preciso é a questão da formação das bolsas d'água, que a gente fala, né, que a bolsa da mulher estourou, e geralmente essa bolsa d'água, né, bolsa amniótica, que é justamente a bolsa, né, que fica ali protegendo o bebê, ajuda aí na formação também do líquido amniótico, né. E aí, o que pode acontecer? Mesmo que essa bolsa estoure, né, não quer dizer que a mulher, né, ali vamos dizer também, vai depender da quantidade de líquido que está saindo, e aí pode ser que a mulher não esteja ainda entrando em trabalho de parto. Por quê? Ocorre também rupturas prematuras dessa, vamos chamar de bolsa, né?
E aí a gente geralmente chama, né, os médicos chamam de bolsa rota, que é o quê? Ocorre, né, de se romper em alguma parte dessa bolsa, né, se romper algum, né, a gente está vendo aqui que ela recobre aqui todo o bebê. Então vamos dizer que alguma parte se rompeu e começa a sair ali, né, o líquido amniótico. A mulher vai perceber que parece que ela fez xixi, mas ela vai ver que não é xixi, é um líquido transparente, parece água mesmo. E não tem ali, né, odor, então não é xixi. A mulher começa a perceber que está tendo ali essa perca de líquido e aí vai, né, para a maternidade, muitas das vezes fica internada até o nascimento, porque essa bolsa rota é exatamente isso. É quando se rompe ali alguma parte dessa bolsa e aí o bebezinho, né, não pode ficar sem esse líquido. Então, ela fica ali em monitoramento e às vezes dá para descobrir, né, onde é que foi ali a ruptura e muitas das vezes não, né? E a gente vai manter essa mulher de repouso exatamente para que não ocorra aí, que aumente aí o fluxo dessa saída do líquido, né? Então, nem sempre essa ruptura da bolsa é sinal de trabalho de parto. Então, são sinais menos precisos. O que a gente vai estar fazendo aqui na assistência de enfermagem no parto? O controle rigoroso da frequência cardíaca fetal durante o trabalho de parto assegura, na quase totalidade dos casos, a adoção de medidas apropriadas para garantir o nascimento de uma criança em boas condições. Então, nós, né, enquanto técnicos de enfermagem, enquanto enfermeiro, vamos estar ali lado a lado com essa mulher, sempre verificando, né, a pressão dela, verificando os sinais vitais do bebê, os sinais vitais dessa mulher, justamente para que a gente, né, veja se essa criança está tendo ali, entrando em sofrimento fetal, se está tudo bem, né? Sempre verificando todas essas questões, nós somos esse suporte. E aí, como eu falei para vocês, né? A questão da dilatação, ela pode durar aí, né, até 18 horas, dependendo da mulher. Geralmente, das mulheres primigestas, né, que são aquelas que estão tendo ali pela primeira vez, são as mais demoradas, que leva aí, né, em torno de até 18 horas para ter o bebê. Já nas mulheres multíparas, né, que são aquelas que já têm mais ali de 2 filhos, ela já vai estar sendo diminuída, né, ali em torno de 5, né, 10 horas, ela consegue ter o parto normal. E aí essa curvinha é exatamente para mostrar para vocês essa questão das contrações uterinas, né, da dilatação. A mulher começou as contrações uterinas, aqui, né, uma contração a cada 3 a 5 minutos, e que dura entre 20 e 60 segundos, já é ali, né, um período quase que final. Então, aqui, ó, a mulher chegou, ou seja, o parto se desenvolve mais rapidamente a partir dos 4 centímetros. Olha aqui os 4 centímetros, ó. Onde é que tá? Não, isso aqui são as horas. 4 centímetros, ó. Levou mais ou menos 5 horas para a mulher atingir os 4 centímetros. Então, depois aqui dos 4, é que ela vai ser mais rápido aí a questão das contrações, e a contração provoca, né, a dilatação. A gente tem também os mecanismos do parto, que são aí insinuação, descida, rotação, desprendimento cefálico, rotação externa, desprendimento dos ombros e tronco. E aí a gente vai se resumir em insinuação, descida e desprendimento. E aí, para mim não me prolongar e ficar tentando explicar essas imagens para vocês, eu coloquei aqui 2 videozinhos para vocês verem, tá? Já tá aqui prontinho. Se a minha internet colaborar, a gente vai assistir. Pelo visto, ela não vai colaborar. Cadê?
para vocês entenderem melhor essa questão dessa imagem. No primeiro momento, a gente tem aí a insinuação, que é a passagem da maior circunferência cefálica, através aqui da... Gente, isso me surgiu do nada, né? Oh, Deus. Como eu falava, aqui no primeiro momento a gente vai ter a insinuação, que é a passagem da maior circunferência cefálica, através aí da bacia. Então, o bebê, isso aí pode ocorrer semanas antes do parto, tá? Não necessariamente quando ele fizer essa insinuação já é a hora do parto. Ele pode estar fazendo isso aí semanas antes do parto, né? Se preparando já. Aí a gente tem aqui, né, na descida, como vocês estão vendo, né? Ele já vai se flexionando, né, se fletindo ali, para poder ocorrer aí essa passagem. Aí tá, na rotação interna da cabeça. A rotação interna da cabeça é quando ele se... Vocês veem, né, que ele sai primeiro e depois ele retorna ali fazendo a outra rotação da cabeça para depois sair. Então, esse momento aqui do terceiro momento aqui, ele tá fazendo o quê? Ele tá fazendo essa rotação lá dentro ali da bolsa, né? Aí aqui no quarto momento, ele faz uma rotação completa e é o início da extensão. Ele já começa a se preparar para sair. Aí ele faz essa extensão, que é como se ele esticasse, né, o pescoço ali para fora. Aí ele aqui na rotação externa, como vocês viram naquele vídeo, né? Ele sai ali, faz essa extensão do pescoço, depois ele faz a rotação ali fora, né, na parte externa, aí ele entra novamente e faz a outra rotação. E aí, por último, é a liberação, né, que a gente chama aqui de desprendimento dos ombros e tronco, que é o momento em que esse bebê ele vai estar ali, né, saindo o ombrinho esquerdo, depois saindo o ombrinho direito, e é o momento final. Aí aqui eu coloquei para vocês que como é que o bebê faz. Isso aqui é muito legal. Ali durante esse período da dilatação, a mãe tá ali, né, dilatando, e essa força que a mãe dá ali dilatando faz o quê? Vocês já ouviram falar, né, que muitas vezes a avó da gente fala assim: menina, cuidado com a moleira desse menino, né, porque a cabeça do bebê, quando nasce, ainda não tá ali, como é que se diz? Fechadinha, né? Com o decorrer da idade que ele vai fechando, né? A gente tem aí as fontanelas. Tem criança que nasce até com mais funinho, né? A cabecinha. E aí a gente chama aí de fontanela, né? Fontanela labioide, fontanela bregmática. E o que ocorre aí nesse período do parto? Essas fontanelas, né? Elas são como se fosse... Como vocês percebem na cabeça do bebê. A cabeça do bebê é molinha, né? Tem ali aquela moleira. E aí quando a mulher ela faz essa dilatação, essas fontanelas, né, labioide, bregmática, é como se elas se colocassem uma em cima da outra para poder afinar mais a cabeça, para poder ajudar ali na saída, para vocês verem como é assim surreal, né? Esse trabalho. É muito interessante, né? Aí, ó, as suturas e as fontanelas ajudam a moldar a cabeça fetal, diminuindo o seu diâmetro durante o trabalho de parto, fazendo com que os ossos deslizarem uns sobre os outros, permitindo sua entrada e passagem pela pelve materna. Que aí ele faz aquele processo que a gente viu, né? De entrar, ele sai, se estende, aí ele retorna, faz ali a rotação para sair bem arrumadinho, né? Eu achei muito interessante, porque ele faz toda essa rotação e aí sai todo arrumadinho, né? Não sai assim... todo escambichado não, né? Tem que sair bem bonitinho. Aí tem outro videozinho aqui que a moça ela fala desses processos, né? Como se dá. Vou mostrar aqui pra vocês. Doutora Natália, comece seu trabalho. Então, na apresentação cefálica, a criança primeiro vai estar ensinando assim. Quando ela começar a sentir alguma resistência no estreito superior, que engloba tudo isso daqui, ela vai provavelmente fletir a cabeça. Quando ela fletir, ela vai começar a descer. Tem 3 fenômenos simultâneos: a insinuação, que é a criança passando pelo estreito superior, a descida e depois a rotação.
Então eles acontecem simultaneamente, mas didaticamente cada um em uma etapa para ficar mais fácil. Certo. Então tem insinuação no estreito superior, aí depois a criança vai descer e você tem que quantificar em que local da descida ela tá, do -5 até o +5, sendo que o plano 0 de Deli são as espinhas. Enquanto ela estiver descendo, ela vai fazer a rotação interna. A rotação interna é para ela conseguir vencer a resistência do assoalho pélvico, que vai estar aqui embaixo. Então ela vai tentar passar por onde tem menos resistência, virando de assim, na posição occipito-púbica. Quando eu fizer a occipito-púbica, a criança vai fazer o hipomórfico, que é como se a cabeça funcionasse como uma alavanca para ela conseguir passar por essa resistência. E ela também venceu, pela rotação interna, a resistência do estreito médio, que são as espinhas. Depois que ela passar, para continuar facilitando a saída, ela vai fazer a rotação externa, que é depois de ter passado por esse ponto. Ela vira novamente. E depois, ela já ocorreu totalmente o desprendimento cefálico. Depois precisaria desprender o ovoide córneo, começando pelas espáduas, que são os ombros, que ainda estão presos. Para isso, você tem que fazer uma inclinação, respeitando o eixo do corpo da criança, para baixo, para desprender o ombro que está mais anterior, e depois para cima, para desprender o ombro que está mais posterior. E nisso, já passou as maiores resistências da criança, que são a cabeça e o ombro. Depois disso, você vai segurar o pescoço da criança e continuar puxando o resto do corpo, acompanhando com a outra mão o resto das costas dele até pegar quando sair a pelve, que já vem quase sem resistência, e você segura para a criança não cair no chão. Vou explicando melhor, né, como é que ocorre esses momentos, né? Cadê? Aí aqui a gente vai ter isso que ela estava falando, né? O plano de Lee, né? Que é exatamente para verificar essa descida. Então, como é que vai ser feita, como é que a gente vai avaliar essa descida? Através da palpação, do toque vaginal, também dá pra gente auscultar ali, né? Os batimentos, né? Para ver mais ou menos onde é que o bebê tá. Então, aqui acima, né? Quando o bebê ainda não alcançou aqui deixa eu lembrar agora, espinhas, deixa eu me lembrar agora, espinhas ciáticas, quando ele ainda não alcançou, é considerado, né, -3, -2, -1. Quando ele alcança aqui as espinhas ciáticas, né, a gente, não deu pra gente, nem lembrei de mostrar pra vocês lá no nosso boneco, né, de anatomia. Mas aí, aqui tá aqui a espinhazinha, ó, dá pra gente ver. Quando alcança aqui as espinhas ciáticas, a gente tá aqui na escala 0, né, de Lee. E quando for baixando aqui, né, -2 não, né, cadê? +2, +1. Aí aqui abaixo é positivo já, né, +1, +2 e +3. Aqui no +3 a gente já vai ter, né, aí a expulsão do feto. Essa escalinha é só mesmo para medir aí como é que tá esse processo da descida, tá? E a gente agora vai falar sobre os períodos, né? Os períodos do parto, eles são divididos em 3, né? A dilatação, o período expulsivo, em 3 não, gente, perdão, em 4. O período aqui de dequitação ou secundamento e o quarto período, que é o Greenberg ou pós-parto imediato. Na minha época, né, era só 3, agora são 4. E aí vamos falar de cada um deles. Eu coloquei aqui essa imagem para vocês verem, ó. Aqui a gente tem, né, 1 centímetro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É por isso que a gente tem aí, precisa ter, né, essas contrações uterinas para que se dilate os 10 centímetros, que é exatamente, né, o diâmetro adequado e esperado aí para a saída do bebê. Então, como é que ocorre aí? Como a gente viu, né, essa dilatação ela pode, né, levar aí um período longo, né, como a gente viu naquela escalinha. Então, a dilatação ela se inicia com contrações uterinas dolorosas que começam a modificar ativamente a cérvix, que é o colo do útero.
e termina quando sua ampliação está completa, 10 centímetros, como a gente viu, né? Conforme vai ocorrendo ali a dilatação, vai contraindo, esse colo, né, ele vai ficando apagado até ali a expulsão do bebê. As contrações uterinas iniciam com a frequência de 2 a 3 em cada 10 minutos e com duração aproximada de 40 segundos. As contrações aceleram até que ocorram com frequência de 5 a cada 10 minutos e duração clínica de 70 segundos. É quando já está aí se aproximando da expulsão do feto. Então ela vai ficando mais intensa, vai diminuindo a frequência e aí que nós estamos perto, né, do finalzinho aí do parto. E o período expulsivo, né, como o próprio nome já diz, é esse período aí que nós tivemos a dilatação de 10 centímetros e temos aí a expulsão do feto. Se caracteriza por esforços, né, expulsivos maternos, puxos e sensação de prendimento retal. E aí tem muitas mulheres, né, que têm o desejo de evacuar, tem uns que evacuam, não tem problema nenhum, né? Tem muita mulher que tem medo, que ela vai, eu tenho medo de fazer cocô, tenho medo de sei o quê. Não precisa ter medo, é totalmente normal, né? Aí vai ter aí, né, o desejo de evacuar decorrente da pressão da apresentação fetal sobre o reto e músculo do assoalho pélvico. E aí é muito legal essa parte porque como se fosse assim uma sincronia, né? As contrações uterinas, elas forçam ali a contração do diafragma, da parede abdominal, e essa força, ela faz ali como se fosse uma cinta muscular, que comprime o útero de cima para baixo e de frente para trás, que é para poder, né, expulsar aí o feto. Aqui nesse terceiro momento, ainda, né, nesse momento aqui também está ocorrendo isso que eu falei para vocês, né? O útero se comprimindo para frente e para trás, para cima e para baixo, para ter essa expulsão aí do feto. E ele também, nesse terceiro período, ele deve, né, continuar fazendo esse processo para que saia a placenta, o cordão, né? Que é como se o útero que também expulsa essa parte. E o que acontece? Nesse momento aqui, é o momento mais perigoso do parto, porque nesse momento a gente pode ter aí hemorragia, devido aí à atonia uterina, se eu não estou enganada. Porque o que acontece? É como se o útero, depois que ele teve ali todo aquele trabalho, né, na expulsão do feto, é como se o útero ele perdesse a capacidade de contração. É como se ele tivesse ali dado um tio nele, né? Um tilt que chama, né? E ele tivesse parado simplesmente de funcionar e não tá ali ocorrendo, né, a expulsão desses aqui, né, que a gente chama de tecidos, né, de restos aí placentários. Então isso aqui é muito importante porque nós precisamos, né, enquanto técnicos, enquanto enfermeiro, saber que tudo isso aqui tem que sair, porque se isso aqui ficar, nós temos o risco dessa mulher ter uma infecção e com essa infecção a gente pode ter aí também, né, a morte dessa mulher. Então a gente precisa averiguar todo o material que foi retirado aí, né, essa placenta, esse cordão, se está por completo, né? Quando a gente vai trabalhando, a gente vai conhecendo, né? Então a gente vai saber se está íntegro, né, aquela placenta, aquele cordão, se falta pedaços. Se faltar, precisamos fazer um exame. O médico vem, né, ali fazer esse procedimento para retirar esses restos. E aí, que nem quando eu sempre falo também, né? Quando a gente está fazendo ali, auxiliando numa cirurgia, a gente tem que saber quantas compressas, né? Quais os instrumentos que foram utilizados, justamente para saber se algo, né, ficou no interior aí dessa mulher. E aqui o quarto período, né, que é ali após o parto, o pós-parto imediato, após ali a dequitação, que foi esse processo, a gente vai se estender pelas primeiras horas do parto. Como eu falei, é um período de risco e de grandes chances aí de hemorragia, principalmente por atonia uterina, que é isso que eu falei para vocês, quando ali o útero ele perde a capacidade de contração. E aí a gente vai ficar observando, tá, essa mulher, os sinais vitais,
se deu tudo certo, né? Se ela tá tendo febre, tudo isso a gente vai ficar verificando. E aí, é isso, pessoal.